Sejam bem-vindos ao nosso jornal. Estava pensando aqui comigo. Vocês viram o frio que fez essa madrugada? A hora que eu olhei no celular, meu celular estava marcando 7 graus. Hoje, por volta das 4h30, 5 horas da manhã, 7 graus. Eu fiquei pensando, como deve ter gente passando frio. Como que os nossos moradores de rua estão se sobressaindo ou aguentando esse frio. Como que os nossos animais estão lá quietinhos, lá bem enfurnados em alguma toca. Para aguentar esse frio, eles têm que estar dentro de algum lugar bem escondido. Fazer o quê, né? Hoje, o nosso jornal praticamente vai ser um jornal policial do começo ao fim. Isso, várias ocorrências, inclusive uma hoje cedo, aconteceu pela manhã. Olha só, a Guarda Civil Municipal conseguiu identificar um local de desmanche de caminhão. Detalhe, pegou todo mundo no flagra. Parabéns, Guarda Civil Municipal. É isso daí, parabéns mesmo. Então, só que antes de nós falarmos do nosso jornal, vou fazer um retrospecto de algumas coisas que nós mostramos. Uma delas foi uma denúncia que nos foi enviado pela Natalina, aliás, pela sua voz. Você deve ser uma bisavó daquela uma que cativa a família inteira. Nós mostramos aqui, a semana passada, esse vídeo de uma denúncia que ela fez através da sua bisneta, Luísa Emanuele, que ela falou o seguinte: a minha bisneta que está fazendo, porque eu não sei gravar vídeo e não sei mandar, mas eu estou mostrando. Vamos, só para a gente relembrar, vamos ver o vídeo que ela faz ali, bem no ligamento do Alto dos Ipês e o Santa Cruz, ali naquela região. E vou falar agora o áudio, depois eu vou mostrar o áudio que ela nos deu o retorno hoje. Vamos ver só o vídeo que ela fez da denúncia, só para a gente recordar. Vejam só. Olha isso aqui. Andando pela rua, olha o tanto de pé. Acabaram de escorregar aqui. Uma moça. Sujeira. Buraco aberto. Mau cheiro. Cheiro de esgoto. Ó, o tanto de buraco. Tem que andar assim, esticando as pernas. Que não todo mundo enfia o pé aí dentro, já era. Aqui, Ó. 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 Ó o que acontece. Aqui. Olha isso aqui. Ó, o tanto de pessoa que escorrega aqui nesse meio, já era. Lá na frente, tá na frente também. Ó, aqui. Entulho, já que joga. E, ó. Olha aí. Ó, só pra vocês verem. Era. Ó. Aqui ninguém tá agora pessoa, mas uma hora eu vou estar virando. De andar nessa rua. Não tem condições não de andar nessa rua. Ó. 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 Bueiro. Olha aqui, isso aqui. Olha isso aqui. Bueiro, cheio de mau cheiro, sai pra fora. Pelo amor de Deus, nem o prefeito consegue fazer isso. Inclusive a bisneta dela aparece com o pé assim, ó. Olha, se vocês puderem acompanhar a voz dela, é de uma simpatia que a gente, com toda certeza, vai. E ela nos mandou um áudio hoje. Só quero deixar bem claro, Natalina, que eu entendi o seu desespero, que no dia que nós mostramos a reportagem que foi ao ar, você estava desesperada porque no seu bairro estava sem energia e você não conseguia ver a matéria. Pode ficar sossegada que eu entrei em contato com a televisão aqui, nós vamos mandar o link para você
para você ver a matéria na sua casa, para você assistir na sua casa. Porém, eu quero também avisar que a sua preocupação por ter assistido, sua filha assistiu, eu sei que falou para você. Muito obrigado. Agora eu vou colocar o áudio do retorno que ela nos deu em razão da matéria que nós mostramos aqui para você. Ouçam para vocês saberem a resposta que a senhora Natalina nos fez. Boa tarde, coronel. Eu quero agradecer porque a reclamação que o senhor mandou para a prefeitura já valeu. O buracão que estava aqui perto do ponto do ônibus onde eu espero já tampou. Estou contente por isso. Estou tomando ônibus agora aqui. Obrigado, dona Natalina. Obrigado mesmo. Agradecemos de coração ter acreditado em nós. Aqui, ó, deixa eu virar aqui, que senão, ó, aqui some, vocês quase não enxergam. Ter acreditado em nós pelo nosso telefone, que estamos à sua disposição. Olha só que maravilha para nós estarmos sempre juntos e pudermos formar essa grande família MID TV. Muito, muito obrigado. E eu também gostaria de fazer um agradecimento especial ao Aguinaldo. Eu encontrei o Aguinaldo na feira. Ele falou assim: coronel, sou lá do Eldorado, não perco o seu programa nenhuma vez. Tem a foto do Aguinaldo aí para a gente mostrar? Olha aqui, ó. Nós nos encontramos lá na feira noturna e ele está aí. Obrigado, Aguinaldo. Agradeço mesmo de coração. Agora vamos falar de... Vocês preferem a ocorrência trágica ou a menos trágica? Vamos falar as menos trágicas primeiro? Porque tem uma que choca a gente por causa da agressividade em que o marido fez com a sua esposa. Aliás, não pode nem ser chamado de marido, né? Porque um cidadão que fez o que ele fez, ele poderia ser chamado de qualquer coisa, menos de marido. Mas a lei obriga, a gente tem que seguir o ritual, né? Então vamos falar agora de uma perseguição que a Polícia Militar fez. E detalhe, por que eu falo para vocês? Não adianta vocês correrem da polícia. A polícia, depois que identificou vocês, ou a placa do seu veículo, mais cedo ou mais tarde, eles vão estar no seu encalço e vão te pegar. Vão estar no seu calcanhar. 2 irmãos de moto resolveram fugir da polícia. Só que não fica vocês imaginando que polícia é só aquela viatura que está atrás de você. Polícia é um sistema de rádio que avisa todo mundo na região, que quando cai na central da polícia, avisa a região inteira, ou seja, todas as cidades, todo mundo fica sabendo. E os 2 irmãos resolveram dar um pinote, correr. Não, dessa viatura de 4 rodas aí a gente foge. Só que ele esqueceu que, além das viaturas de 4 rodas, também tem as viaturas de 2 rodas. Vejam só como que eles foram pegos. Policiais militares abordaram 2 irmãos com histórico de tráfico após uma perseguição no Jardim Santa Cruz, em Mogi Guaçu. O veículo em que estavam fugiu de uma blitz na Avenida Bandeirantes, mas foi interceptado. Na busca policial, foram apreendidos R$ 2.011, 107 microtubos de cocaína, um tijolo de cocaína, um pote com cocaína, 66 porções de maconha, além de microtubos vazios. O adulto foi preso e levado à Central de Polícia Judiciária, enquanto o adolescente foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes. Pausa. Tem a foto dos 2 ou não tem? Eu esqueci de verificar isso antes de chamar a matéria. Então deixa essa foto aqui, só para eu fazer um adendo para vocês. Eles foram perseguidos, seguidos, acompanhados, dá o nome que você quiser, mas na verdade foi uma perseguição policial. Foram até a casa deles. Aí os policiais começaram aquele bate-papo, que eu acho que vocês devem saber que existe entre polícia e averiguado. E fizeram um bate-papo com eles. E aí, jovem,
Por que vocês fugiram? O que aconteceu? Habilitação, o que está acontecendo? Aí eles falaram assim, não, o que vocês estão procurando não está aqui em casa, está em tal lugar. Aí a polícia gentilmente convidou, falou assim, então vamos lá, acompanha nós aqui então, nós vamos acompanhar vocês até o local. Eles falaram assim, que muito obrigado, seu policial, nós vamos sim. Aí o policial colocou eles dentro da viatura, deu um cafezinho, uma água, tudo mais, e levou eles até o local. E a polícia deparou com droga, e o dinheiro das lojinhas. Esse é o nome que eles dão para esses locais, lojinhas. Então as suas lojinhas estavam com o caixa abarrotado e tinham mercadorias para serem vendidas. Tá aí, senhores, olha só. O que eu falo? O crime não compensa. O que nos preocupa? O que nos preocupa é a quantidade de jovens que estão partindo para o tráfico de drogas. É assustador. Só para vocês verem. Agora imagina nesse caso aqui, um irmão levando o outro que é adolescente, menor de idade. Para vocês verificarem o que é pior ainda. Nesse caso, um irmão levando o outro. Para vocês verem. Vamos caminhar para frente, que para trás tem gente. Morte por afogamento em Martinho Prado. Não põe não. Se tiver imagem, pode pôr, mas eu quero só fazer uma explanação para vocês antes. Por que eu quero fazer uma explanação para vocês antes? O senhor vai passear de barco no rio com a sua família. Ele não sabe nadar. Tinha mais de 50 anos. Eu não vou falar a idade dele, eu vou falar tinha mais de 50 anos. Sabe quantos que tinham colete salva-vida dentro desse barco? Ninguém. É uma tragédia anunciada ou não é uma tragédia anunciada? Detalhe, e coloca em risco toda a família. Olha só essa matéria. Um homem de 65 anos que passava o final de semana em uma propriedade rural na região de Martinho Prado Júnior faleceu nesse domingo depois que o barco que se encontrava virara enquanto navegava pelas águas do rio Mogi Guaçu. Informações preliminares apontam que Luca e outras pessoas estavam na embarcação e em determinado momento acabou virando. Em meio à situação inesperada e com baixa visibilidade, ele não conseguiu chegar até a margem, submergindo nas águas. Manobras para tentar fazer com que o homem recobrasse a condição cardiorrespiratória foram realizadas, porém, infelizmente, seu quadro não foi revertido com óbito confirmado. É uma tragédia? É uma tragédia. Choca a família, choca os amigos e choca todo mundo. Mas dá uma olhada no rio. Vocês acham que esse rio aqui, você passa esse rio andando? Você acha que você consegue de um lado do rio passar e para o outro lado? Não. Primeira coisa. Segunda coisa, o horário da ocorrência, tarde da noite. Como que não é uma tragédia anunciada que algo vai dar errado, que vai ser problemático? Vai trazer a vida dele de volta? Não vai, mas é ou não é uma tragédia anunciada? Coloca toda a família no barco, sem colete salva-vidas, sem ninguém que saiba nadar próximo. Foi retirado do rio? Foi. Com vida? Não.
O passeio valeu a pena? Não. É uma tragédia? Sim. E agora, José? É o que eu falo. Temos que respeitar a natureza. Se tem um vulcão explodindo, eu vou lá do lado dele? Ou eu vou correr dele? Eu tenho um rio desse, eu não sei nadar, eu vou entrar? Não. Eu sei que numa mata tem onça, eu vou lá para verificar se ela está lá? Não. Bom senso, né? Bom, então vamos lá. Marido é preso. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. O que ele fez com a esposa, eu falo para vocês. Sabe aquela situação que você imagina nos filmes? Um cidadão que está amarrado e coloca ele em cima de um formigueiro? Era aquilo que dá vontade de fazer. É colocar ele pelado em cima do formigueiro, sentado, se possível, com bastante mel em cima dele. Olha só a ocorrência. Um homem foi preso pela polícia militar na tarde de domingo, após uma série de crimes cometidos contra sua companheira, incluindo cárcere privado, lesão corporal, ameaça e furto. O caso ocorreu no Jardim Alvorada. Ela foi mantida em cárcere privado durante a madrugada. O agressor amarrou suas mãos, cortou seus cabelos à força e a agrediu repetidamente até o amanhecer. Em seguida, ele a envolveu em um lençol e a deixou na casa de uma conhecida, que acionou a família da mulher. A vítima foi então levada à delegacia para registrar a ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares o abordaram e, após vistoria, encontraram um celular e a chave de um veículo pertencentes à vítima. Ela já havia relatado que o acusado exigia dinheiro em troca de devolução dos objetos. Vou olhar a ocorrência agora pelo lado policial. Não vou olhar pelo lado humano. Vou olhar pelo lado policial. Ele amarrou a esposa, agrediu a esposa, cortou o cabelo da esposa, manteve a esposa presa dentro de casa, sob ameaça. Agressão, cárcere privado, e assim vai. Lei Maria da Penha, e aí começa a pensar. Ah, mas eu estava bêbado. Justifica? Não. Ah, mas ela não justifica. Nada justifica agressão. Nada justifica violência. Nada. Nada justifica a violência. A única coisa que eu paro para pensar é o seguinte: será que foi só essa agressão ou essa agressão já vinha acontecendo há muito tempo? Pela experiência que eu tenho, essa agressão já vinha acontecendo já há bastante tempo. Ela denunciou? Não. Teve suporte dos, vamos dizer assim, de quem deveria? Também nós sabemos que não tem hoje em dia. Ninguém dá esse apoio. Não é que ninguém dá. A gente observa que esse apoio é levado quase que foi uma briguinha de casal. Hoje nós temos que levar isso sempre a sério. Mas eu falo para vocês da seguinte situação. E depois disso, ele sai de dentro de casa, vai para a oficina dele, detalhe, sai de dentro de casa, vai para a oficina, deixa a mulher naquela situação e ainda por cima liga para a família dela e exige dinheiro para devolver o que ele tinha pego de dentro de casa. Merece ou não merece um tratamento assim de polícia? Ser tratado com bastante educação e carinho. Merece ou não merece? Merece. Tipo, se fosse meio-dia, podia ir para a delegacia andando, né? Era só algemar ele e levar andando. Normal. De preferência com sol, asfalto bem quente. Mas fazer o quê? Nós não podemos
ser juízes nessa hora, como nossos que estão lá em cima, naquele tribunal maior lá em cima, é vítima, promotor, faz tudo lá, mas tudo bem. Mas aquela história, mas que dá vontade, dá, você não acha? Antes de nós partirmos para o segundo bloco, eu vou colocar agora aqui do lado uma imagem, mas eu vou fazer duas considerações sobre essa imagem. Coloca para nós aqui uma imagem que está rodando as redes sociais, falando, essa mesmo. Prefeitura troca inclusão por economia de crianças especiais e crianças especiais pagam a conta. Primeira coisa que eu falo é o seguinte: qual era o trabalho que essas auxiliares faziam nas escolas? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu mesmo já falei aqui no jornal de auxiliar da prefeitura, que ia na escola e não tinha criança nenhuma para ela desenvolver o seu trabalho e ela não falou nada. Primeira coisa. Segunda coisa, tudo bem? É que eu falo que nós temos que colocar os pingos nos is. Então, prefeitura troca inclusão por economia. Eu particularmente falo para vocês, nós temos que buscar cada vez mais melhores condições de trabalho e melhor prestação de serviço. Eu não parto pelo princípio de economia. Eu parto pelo princípio de que nossas crianças têm que ser melhores atendidas. Eu falo que nossas crianças precisam ser melhores atendidas. Não estou falando que todas faziam isso. Porém, eu não tenho relatório de todas as auxiliares do serviço que elas prestavam. Primeira coisa. Segunda coisa que eu falo. Nós temos que conhecer tudo o que está acontecendo antes de nós falarmos. Prefeitura troca inclusão por economia? Se isso for verdade, prove, mostre por A mais B que isso é verdade. Vir e ficar fazendo propaganda, somente acusando, sem mostrar, eu particularmente, quando eu falo alguma coisa, eu já procuro mostrar papel e documento. Então, se está trocando inclusão por economia, eu solicitaria que mostrasse isso que vocês estão falando. Só chegar e falar, mas tem 5.000 assinaturas. Eu já vi pessoas assinando sem saber até o assunto real do que está falando. Eu falo para vocês, eu vi esse abaixo-assinado circulando a cidade, mas porém eu falo para vocês, as pessoas que assinaram tinham conhecimento total do que estavam falando? Vou dar um exemplo que nós temos que falar e provar o que nós estamos falando. Tira essa imagem agora, por favor. E eu vou aproveitar isso que eles estão falando de crianças e eu vou me dirigir a vocês, pais. Vou falar agora com vocês, pais. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Nós já entramos no período de férias e daqui a pouco vocês vão participar das reuniões de pais nas escolas. Você sabe o que perguntar nessa reunião de pais? Você sabe o que ir falar nessa reunião de pais das escolas? Não. Então eu vou falar algumas perguntas para vocês fazerem nessas reuniões de pais. Mas não façam para o professor. Chame o diretor e sua secretaria para eles responderem para vocês essas perguntas. Primeira pergunta que vocês têm que fazer para o diretor, junto com a secretaria, para ele não falar que quem tem a informação é a secretaria, para a secretaria não falar que ela não pode dar informação sem autorização do diretor. Chama os dois e faça a primeira pergunta para eles. A primeira: quantos alunos foram demitidos, foram reprovados, só já estou com esse nome,
quantos alunos foram reprovados na escola que está o seu filho o ano passado? Quantos? Em número, da escola inteira. Primeira pergunta. Segunda pergunta, complementando essa. Se em 2024 foram demitidos um aluno, quantos foram reprovados? Se em 2024 foi reprovado um aluno, pergunta quantos alunos foram reprovados em 2023. Se você tiver a resposta, um aluno, ou seja, um aluno foi reprovado em 2023, um aluno foi reprovado em 2024, você faz a terceira pergunta agora. Você completa a terceira pergunta. Como que um aluno que tem mais de 25% de falta, ou seja, ele faltou um bimestre inteiro, como que esse aluno passou de ano? Olhe bem, só imagine. Qualquer escola hoje, o aluno pode ter no máximo 50 faltas por ano. Tem alunos que ultrapassam a casa das 100 faltas por ano. Ou seja, se você pegar que o mês tem 25 dias, você vê quantos meses ele faltou e ele foi aprovado no final do ano. Pergunta para o diretor, como que isso acontece? Se você quiser completar um pouquinho mais, pergunta por quê? Qual o motivo pelo qual esses alunos passaram de ano e na escola só um aluno foi reprovado? Vocês sabiam? Você tem que perguntar para o diretor. Ele é que tem que responder para vocês. E não se surpreendam quando vocês descobrirem que em todas as escolas do município, somente se reprova um aluno por ano. Na escola inteira, só se reprova um aluno por ano. Mais de 25% de falta, não tem nota. Nossas crianças não estão sendo alfabetizadas, porque até estão indo na escola. Precisa-se do dinheiro do Fundeb. Precisa-se do dinheiro do Fundeb. Aí nós temos que vir e perguntar: a culpa é do professor? Não. A culpa é do diretor? Não. Por quê? Porque eles recebem ordem de cima. Porque eles precisam manter o nível da educação num patamar para continuar recebendo dinheiro do Fundeb. Então não adianta você colocar a culpa no professor, que não é do professor. Adianta você colocar a culpa no diretor? Não é do diretor. Eles só vão dar a resposta para vocês. Vocês querem verificar? Nós já trouxemos o ano passado aqui a avaliação do ensino de Mogi Guaçu. Já estava abaixo, muito baixo. Se mais alunos forem reprovados, cai mais ainda. Ou seja, eles seguram essas informações na base da determinação e da ordem. Por isso que eu falo, quando vem essas matérias aqui, prefeitura troca economia, não é isso. Troca a inclusão por economia, na verdade nós temos que trabalhar por outras situações. A primeira coisa que nós temos que batalhar é por que essas crianças estão passando de ano. Por que nós tivemos auxiliares que ficavam nas escolas sem ter crianças especiais? Aqui eu falo criança especial porque entra todos os níveis. Deficientes, transtorno do espectro autista, problema psicológico, problema psicossocial, os mais variados.
Então nós temos que fazer uma análise. Então, por que colocar isso simplesmente para ficar aparecendo que você está do lado, sendo que você tem que fazer uma análise crítica de todo o contexto. Comece a verificar por que estão passando crianças sem ter condições. Nosso ensino está caótico e ninguém está falando nisso. Só está querendo aparecer na mídia para falar que é o bonzinho. Não é isso. Nós temos que lutar pelo nosso sistema inteiro. O diretor não pode segurar uma criança especial ou uma criança deficiente na sua escola para ela continuar recebendo dinheiro. Verifique se na sua escola não tem isso. Criança especial, deficiente ou autista ou qualquer outra situação, simplesmente para que a escola continue recebendo dinheiro proporcional a essa criança que está dentro da escola. Vocês têm que saber, vocês têm que ter essas informações. Então, na próxima reunião que você estiver na escola, você já tem algumas perguntas para você e todos os pais fazerem na sua escola. Pense nisso, senhores. Até daqui a pouquinho, logo depois dos intervalos. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Furto de fios. Cadê nossas câmeras de monitoramento? Furto de fios. Na área central? Não. Na capela? Não. Na Avenida Alíbio Caveanha. Vejam o vídeo. Dá um pause aí, por favor. Vocês estão vendo esse poste aqui? Esse é o poste que alimenta toda a alimentação da Avenida Alíbio Caveanha até chegar na SP 340 que está aqui em cima. Aqui, ó, está o banheiro público construído pela iniciativa privada, onde o vice-prefeito foi lá e falou assim, vocês precisam andar logo com a obra, porque a prefeitura está gastando muito dinheiro com banheiro químico.
prefeitura não gastou nada aqui. A iniciativa privada está fazendo de graça e o vice-prefeito ainda vai lá e fala, vocês têm que andar mais rápido, porque a prefeitura está gastando muito dinheiro. Vocês sabiam disso? Não, mas eu falo para vocês. Esse poste aqui é o responsável por toda a iluminação da Avenida Líbio Caveanha até chegar à rodovia. Tentaram roubar os fios. Furtar, né? Não é roubo, é furto. Conseguiram? Não. Sabe por quê? Porque bem aqui embaixo, vamos ver se consegue caminhar um pouquinho mais com o vídeo, eu vou mostrar para vocês. Presta atenção, o fio que está aqui embaixo, ó. Isso, tá vendo aqui, ó? Um fio solto aqui, ó. Isso. Esse fio está eletrificado. Com toda certeza, esse cidadão, a hora que ele tentou arrancar esses fios, ele tomou um choque aqui embaixo, ó. Porque ele tentou puxar o fio que alimenta, não o que vinha da rede primária, mas da rede secundária aqui da parte elétrica. Não o fio que era alimentado pela rede secundária, mas esse um que saía por aqui, ó. Aí o que acontece? Ele, toda certeza, ele tomou um choque. Foi aí que ele resolveu pensar e abandonar. Pode continuar a mão um pouquinho, que aí eu vou falar que a hora que eu estava lá, eu comecei a pensar que... Aí eu vi exatamente isso aqui do lado. Foi aí que eu comecei a matinar, porque eu comecei a olhar os fios e esse bastão que estava do lado aqui. Ele pegou esse bastão aqui, ó. Não sei nem do que era, talvez um cabo de alguma ferramenta. Tentou arrancar o disjuntor e depois ele enrolou no fio e tentou puxar o fio para ver se conseguia arrancar. E nessa hora, vocês podem ter certeza, ele tomou um tranco. Eu sei o que vocês estão pensando, que devia ter tomado um tranco e caído no lugar. Eu não posso falar isso, eu estou falando o que vocês estão pensando. Mas está aí, ó. Avenida Líbio Caveanha está sem eletricidade devido a um vândalo que tentou furtar o fio. Mais uma vez eu pergunto, cadê os nossos agentes municipais para fiscalizar os desmanches? Porque o cara que pega esse fio, ele vai vender em desmanche. Fiscaliza o desmanche que vocês vão verificar que essas ocorrências aqui quase que vão a zero. Porque não vai ter aonde vender o fio. Pense nisso. É igual essa ocorrência que eu vou falar para vocês agora, que foi pego hoje. Hoje. Pela manhã. Bem ali, pela manhã. O pessoal resolveu furtar e roubar caminhão nas proximidades. Em São Paulo, Limeira, e trazer para Mogi Guaçu para desmanchar e vender as peças. Só esqueceram de um detalhe, que a Guarda Civil Municipal estava atenta. É, isso aí. Antes de mostrar o vídeo do local, quero mostrar uma reportagem que eu fiz com o secretário da Segurança Pública no local mesmo, onde aconteceu o fato, ali na Rua da Servidão, no bairro Chaparral. Realmente, se eu não estiver enganado, já é a terceira ocorrência de desmanche de caminhão aqui na região de Mogi Guaçu. Teve um em que alguns indivíduos fugiram. Eu comecei a pensar, será que não são esses indivíduos? Vou mostrar então a entrevista que eu fiz com o secretário da Segurança Pública. Assista. Romualdo, antes de mais nada, parabéns pela ocorrência, pelo excelente serviço prestado pela Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu. Gostaria de saber se você pudesse já falar para nós assim, como foi que vocês chegaram nessa ocorrência hoje? Bom, obrigado aí pelo elogio, né? É sempre bom estar servindo e protegendo a população da nossa cidade. Hoje nós tivemos aí um alerta, né? Trazendo precisamente a localização de um dos veículos que foi tomado de roubo na semana passada e com a equipe deslocando rapidamente até o local, logramos êxito em deter 4 indivíduos e recuperando 2 caminhões, 4 cabines e mais 2 baús. Dentre esses veículos que vocês encontraram por aqui, todos já apresentam com denúncia formalizada? 2 nós podemos constatar via sistema e já tem queixa de roubo.
Os outros 4 que são a cabines, né? A perícia esteve pelo local, é onde vai ser todo o trabalho aí feito através das numerações constatadas. Agora, o serviço que está faltando agora simplesmente é recolher aos pátios, ou vocês estão providenciando e tem assim, denúncia de algum outro local ou alguma outra situação? Não, somente aqui, né, onde, mais uma vez eu vou frisar, logramos êxito em flagrante aí deparar com os indivíduos e após fazer as pesquisas, constatar aí produto de roubo. E daqui agora, depois que todo o trabalho da perícia foi empregado, vai ser recolhido ao pátio especializado. Uma das coisas que a gente sempre observa em galpão são bloqueadores de celulares. Vocês encontraram algum bloqueador de celular? Aqui não. Nesse barracão que é o quarto, né? Dentro desse período, esse é o quarto barracão, mas nesse aqui não locamos nada. Eu vou sempre falar o seguinte, eu sou um crítico da muralha eletrônica, você sabe disso, da importância dela ser aperfeiçoada. O êxito desta ocorrência foi em virtude da muralha eletrônica? Também. Todas as tratativas são iniciadas pelo Centro de Inteligência. A muralha de Mogi Guaçu, ela não trabalha somente com foco, e sim 5 frentes para trazer toda a implementação e integração. Então nós estamos aqui hoje conversando com mais de 180 cidades, né, que é um setor além do monitoramento. É bem amplo o sistema de muralha, então com certeza vem participar também. Parabéns, Romualdo, para você, pela Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu e parabéns por essa ocorrência. Obrigado. Obrigado, Romualdo. Parabéns pelo seu trabalho à frente da Secretaria de Segurança Pública. Sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, respeito o seu trabalho. E detalhe, é uma pessoa acessível que você pode ir conversar. E através do Romualdo, quero parabenizar quase toda a Guarda Municipal, que tem esse espírito de trabalho, que realmente pensa no coletivo e não na autopromoção. Então, Romualdo, parabéns a você e a quase toda a Guarda Municipal pelo excelente trabalho que desenvolveram em nossa cidade. E mais uma vez, tenho que falar para vocês que eu sou uma pessoa que me solidarizo com as reivindicações salariais de vocês. Pois ter o pior salário do Brasil e continuar trabalhando como vocês o fazem, realmente precisam e carecem do nosso respeito e admiração. Vamos mostrar agora o vídeo do interior do local onde os veículos foram desmanchados. Assistam. Um galpão localizado na rua Servidão, no bairro Chácaras Pantanal, que vinha sendo utilizado para desmanche de caminhões, produto de roubo na região, foi descoberto na manhã desta segunda-feira. A descoberta ocorreu após denúncia de que um veículo levado por criminosos e que vinha sendo rastreado teria acessado o bairro e possivelmente ingressado na via, vindo da rodovia Governador Ademar Pereira de Barros. Com o cerco realizado, os guardas conseguiram prender 4 pessoas que se encontravam no local e, de acordo com as primeiras informações, eram responsáveis pelo desmanche dos veículos. O imóvel contava com câmeras de monitoramento e os detidos foram pegos quando tentaram fugir. Olha quantas carcaças de caminhão. Tem outra foto? Aqui eram as câmeras de monitoramento deles, que eles ficavam monitorando quem chegava e quem estava próximo. Outra, vou mostrar para vocês aqui, que é o vídeo do local, a viatura que ficou lá dentro, vamos ver se mostra aqui. Logo aqui do lado, vou mostrar para vocês o caminhão que estava sendo desmanchado. Dá um pause aí para nós, por favor. Talvez vocês não vejam, mas aqui, esse caminhão aqui já está sem placa. Aí eu vou perguntar para você o seguinte, sabe como que esse caminhão chegou em Mogi Guaçu e não foi detectado pelo sistema de muralha eletrônica? Porque a placa que ele estava usando não era a placa deste caminhão. A placa foi trocada por um caminhão quente, por isso que ele circulava até chegar aqui para ser desmanchado. Não é só esse, e detalhe, esse caminhão estava funcionando, dava a partida e já estava funcionando, quer dizer, ou seja, ele estava começando a ser desmontado. A previsão é que até à tarde ele estaria desmontado. Ainda bem que a Guarda Municipal chegou e prendeu todo mundo. Tem outra foto?
o vídeo, caminha aí, vamos ver se a gente pega o vídeo. Que eu quero mostrar o outro caminhão também, que estava lá. Tem mais algum? Vê se mostra. O caminhão que está do lado de fora. Aí, parabéns para nossa gloriosa guarda. Aí, ó, esse caminhão aqui do lado de fora era um caminhão que já ia ser desmontado. Aqui já um aqui e tem outro. Aí, esse daqui, ó. Esse caminhão era o próximo a entrar no barracão para ser desmanchado. Também produto de roubo na cidade de São Paulo. Como ele estava sem placa, com certeza usaram a mesma artimanha. Qual que era? Tira a placa, coloca uma placa quente até ele chegar aqui para ser desmontado. Tem mais fotos aí? Acabou? Então, e assim vamos encerrar o nosso jornal de hoje. Obrigado a todos, de todo o coração. Fiquem com Deus e não esqueça, até amanhã.